E eu te peço, Senhor, vem hoje com uma graça de revelação e uma graça de restauração sobre a tua igreja. Nós oramos que sejamos cheios desse vinho novo. Nós oramos que teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. E nós oramos, Senhor, que todo engano e toda mentira que o diabo vem plantando ao longo dos anos possa ser destituída, quebrada, desfeita através da verdade que será liberada nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, que corações sejam tocados pela tua presença nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, dá uma olhada para quem está do teu lado, mas olha bem, do lado direito e do lado esquerdo, mas é sério, olha bem. Quero dizer para você uma coisa, que se essa palavra tiver acesso ao coração dessa pessoa que está do seu lado, ela já terá uma outra fisionomia até o final do culto. Não gostamos muito de ficar mandando repetir, mas eu vou te pedir para fazer uma repetiçãozinha básica, né? O ideal é a gente nunca ser extremo. Então isso quer dizer, nunca pedir para repetir também é um problema. Então vamos lá, fala para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: hoje a mensagem tem o objetivo e restauração ao ambiente de liberdade e restauração. Amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje encerrando a nossa série. E essa série particularmente é uma série que mexe muito comigo. Uma série que a gente fala sobre paternidade. Paternidade, legado e destino. Comunidade Bíblica Logos, Deus colocou esse manto sobre nós. Não foi um manto sobre mim e sobre a Anne. Deus colocou esse manto sobre nós, para que a gente respire isso e para que a gente ajude pessoas nesse sentido, para que a gente conduza pessoas a esse ambiente de restauração, a esse ambiente de vida. Hoje, a última mensagem dessa série trata acerca do que a gente chama de pais de destinos. Essa paternidade que gera destino é uma paternidade que Deus revelou em Jesus. E eu quero trazer para você uma base para que a gente possa sair daqui entendendo com convicção o que Deus está falando e onde Ele está nos chamando. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro vamos começar a falar sobre o profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. O profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. Vê se você consegue abrir aí e você acompanha comigo. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou ler de novo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e Ele fará o quê? Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes de eu começar a explicar para você sobre esse tema, eu preciso deixar claro para ti sobre essa base desse versículo. Malaquias foi o profeta que depois dele, Deus fez um período de 400 anos em média de silêncio. Deus não falou mais com o povo deixou de ouvir a voz de Deus, a voz profética cessou. E a gente vê pelas escrituras que quando a voz profética cessa, começa a ter desvio, começa a ter engano. É importante que a gente entenda a necessidade
de termos a voz profética liberada em nosso meio, liberada em nossa vida. O que é a voz profética? É a voz de orientação, é a voz de conselho, é a voz de disciplina, é a voz que aponta um lugar, que aponta um destino. Então, nesse período, o profeta Malaquias, ele para, porque é interrompido o ministério dele, ele vai para o Senhor, e acontece aquele período enorme de silêncio, 400 anos. Só que antes de Deus fazer aquele silêncio por 400 anos, Ele envia uma mensagem dizendo: antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Quem era o profeta Elias, queridos? Quem era o profeta Elias? O profeta Elias era um símbolo, uma figura do que a gente chama de paternidade. Eu não sei se vocês lembram, Elias construiu um legado, e ele deu esse legado a um jovem chamado Eliseu. Eliseu foi aquele jovem que seguiu Elias a todo lugar que Elias ia. Então Deus estava dizendo que o que iria acontecer num futuro, e olha que o futuro de Deus foi 400 anos depois. Ele disse assim: eu estarei enviando novamente a mesma mensagem que havia sido pregado pelo profeta Elias, lá no Novo Testamento, isso é, na dispensação da graça, quando Jesus viesse, essa mensagem iria voltar novamente, e ele iria enviar um profeta que iria anunciando essa mensagem. Quem foi esse profeta? João Batista. João Batista pregava o quê? Ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista caminhava no mesmo manto, na mesma identidade de Elias. É muito importante a gente prestar atenção nisso hoje. Elias libera uma voz profética no Velho Testamento. Jesus vem no Novo Testamento, e o ministério de Jesus é precedido por João Batista. João Batista libera a mensagem dizendo: convertei-vos, arrependei-vos, arrume a sua vida. Isso é, a voz profética estava voltando novamente. A voz profética estava voltando novamente. O que é a voz profética? É a voz que traz alinhamento, é a voz que traz conserto, é a voz que nos ajuda a enxergar o que a gente não enxerga, é a voz que coloca as coisas no lugar, é a voz que revela o que Deus está querendo falar. Qual era o objetivo dessa voz profética? O objetivo era a restauração dos corações. Os corações estavam quebrados porque lhe faltava a palavra viva. Os corações estavam dilacerados porque lhe faltava a orientação. Então, quando falta a palavra, existe quebra de aliança, existe rompimento de aliança. O compromisso que antes era feito é desfeito, porque lhe faltou a palavra, lhe faltou a voz profética. E por conta disso, o coração dos pais se voltaram contra os filhos, e o coração dos filhos se voltaram contra os pais. Nesse contexto ele está falando de gerações. Ele está falando de uma geração que não respeitou a outra geração, de uma geração que não honrou a outra geração. Mas ele também está falando sobre corações que caminharam em desonra, em desrespeito, em corações que não valorizaram a figura paterna, o papel paterno. E Deus estava com clareza dizendo através de Malaquias: eu preciso que vocês se submetam à mensagem profética que eu estou enviando, para que o coração de vocês possam ser amolecidos, e vocês possam se converter aos pais, e os pais possam se converter aos filhos. A mensagem profética tinha o objetivo de trazer restauração nos relacionamentos. O que é restauração? Restauração não é arrancar o sintoma de você. Restauração não é te dar um analgésico e dizer: vai passar a dor de cabeça em 10 minutos. Restauração é levar você de volta aos padrões das configurações de fábrica. Em outras palavras, restauração é tratar de tal maneira os seus problemas internos, os seus complexos, os seus conflitos,
de tal modo que você volta a ser nova criatura, de tal modo que aquela situação já não te afeta mais, de tal modo que você não é mais conduzido por aquela ira, você não é mais conduzido por aquele ódio, porque a restauração te leva ao teu estado original. Deus está falando para nós hoje. O grande problema do ser humano é quando ele está com o coração ensoberbecido, é quando ele está com o coração longe da mensagem, é quando a palavra não tem acesso ao coração dele. Aí eu quero te explicar para você entender onde isso começou, onde que essa palavra foi roubada de nós, e por que que o nosso coração se quebrou. Lúcifer foi criado diante de Deus para adorá-lo e para servi-lo. Lúcifer era um anjo de luz, e ele era um anjo que adorava o Senhor, ele estava na presença de Deus, e ele dava adoração a Deus constantemente. Ele era regente de um grande coral. Então você imagina quando tinha o coral cantando: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Perfeito, hein? Você está demais. Olha só, quem fazia isso, quem regia esse coral, era o próprio Lúcifer. Mas um dia Lúcifer olha para Deus, e ele começa a se colocar de igual para igual, e começa a se comparar. Com essa comparação de Lúcifer, ele começa a ver que Deus estava recebendo adoração, e que ele era o canal que conduzia a adoração a Deus. Então ele pensou: peraí, se ele pode receber, por que eu também não posso receber? Se ele tem isso, por que eu também não posso ter isso? Alguns vão dizer: poxa pastor, mas se Lúcifer era maluco, era doido? Mas veja como isso acontece no nosso coração. Recentemente a Anne, ela tem astigmatismo, então ela precisa de óculos escuro, e o óculos dela quebrou, e passou muito tempo sem óculos. E a minha esposa é muito econômica: não vamos gastar. Naquele dia eu falei: vou ter que comprar, porque ela estava andando no carro assim, ó, e tinha que dirigir os poucos. Eu falei: vou comprar. E quando eu comprei, nós fomos numa loja, o óculos estava no preço razoável. Eu falei: isso aqui tá bom. O Davi chega do nosso lado e fala assim: vem um óculos, eu quero esse óculos. Aí eu falei para ele assim no canto: vem cá, tua mãe nunca pede nada, nunca a gente compra nada para ela, sempre para vocês. Se você chegar do lado da sua mãe dizendo: eu quero um óculos, ela vai olhar e vai se sentir mal, e vai dizer assim: tá, vamos dividir, tá bom, vamos, então não vamos comprar para ninguém, porque já que não dá. Eu falei: deixa sua mãe comprar para ela. E a Ana escolhendo, feliz, encontrando o óculos que encaixasse no rosto dela. O Davi chega e fala assim: por que ela pode ter e eu não posso? Eu olhei para o menino assim, eu falei: eu não estou acreditando na pergunta do amado. Repete de novo, que eu quero ver se entra nos meus ouvidos. Ele falou assim: por que ela pode ter um óculos e eu não posso? Eu falei: basta dizer agora que ela é a mãe e você é o filho? Ele falou: qual é o problema dela ser a mãe e eu ser o filho? Meu Deus do céu. Falei: eu acho que eu não estou entendendo, Davi, mas eu vou te explicar melhor. A sua mãe precisa do óculos, você não. Tá, mas se eu quero um óculos, só porque ela é a mãe, ela merece o óculos? Eu falei: eu estou entendendo de onde vem esse negócio aqui. Isso chama-se, no fundo, preste atenção, por mais que soe pesado, é o que a gente chama de uma raiz luciferiana. É onde a desonra começa a brotar, é onde a falta de valorização, é onde começa a desobediência, é onde começa o desrespeito. Pastor, tudo isso, porque é a pequena semente no coração do homem que já é tendencioso ao orgulho. O homem já é tendencioso à ruindade, o homem já é tendencioso à maldade. Então chamei ele e falei: filho, expliquei o que eu expliquei para você sobre Lúcifer. Eu falei: nós precisamos valorizar os nossos pais. E quando você faz isso, você se torna o centro, e você deixa de honrar a sua mãe. A sua mãe lhe honra o tempo todo, ela não compra para ela para que você tenha. Às vezes ela come menos, alguma coisa que ela gosta, para sobrar e ter para você.
como você quer se equiparar e comparar no momento que você pode honrá-la, no momento que você pode valorizar a presença da sua mãe? Eu não sei se entrou bem na cabeça do Davi naquele dia, porque a gente teve uma conversa nos 2 almoços depois, não foi, meu amor? Na mesa, e a gente passou quase 1 hora conversando com o Davi, explicando a Bíblia sobre isso. Isso foi o Davi. Mas todos nós, de alguma maneira, carregamos uma certa semente, que começa com uma raiz que quer gerar separação dos nossos corações aos nossos pais. O que Deus estava dizendo através de Malaquias era: eu preciso enviar para vocês novamente, antes que Jesus venha e estabeleça o ministério dele, eu preciso liberar novamente a mensagem de Elias, porque a mensagem de Elias é uma mensagem de arrependimento, de contrição de coração, que une os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aí vem a parte pesada, porque ele disse: não, eu virei e ferirei a terra com maldição. A terra não é o globo terrestre. A terra que ele está falando é o coração do homem. Alguns vão dizer: pastor, mas espera aí, Deus estava amaldiçoando o homem? Não. Deus estava dizendo: eu precisarei permitir com que a consequência da desonra alcance o seu coração. Porque é certo de que se você for justo, você colhe justiça. Então também é certo de que se você for injusto, você colhe injustiça. O que é que nós estávamos falando? O que é que Deus estava falando ali? O que era a maldição? A maldição era o que a gente chama de orfandade, do espírito órfão ou da identidade órfã. Esse não é um problema de agora, esse é um problema de muitos anos. Esse é o problema que separa pessoas, esse é o problema que corta legados, esse é um problema que não faz você herdar a herança. Isso é quando você tem o coração órfão. O que seria, pastor, o coração órfão? A maioria já sabe, mas o que é o coração órfão? É o coração que não tem vínculo, é o coração que não está debaixo de paternidade, é o coração que não tem o ambiente onde ele pertence, porque ele é cuidado, ele é cultivado. É o coração que se enche de rebeldia, é o coração que se enche de ansiedade, e ele começa a ser independente, dependendo do seu próprio esforço. Então o que é que nós estamos enxergando aqui? Que Deus está falando para nós, que é necessário que a gente se abra à mensagem do Espírito, que vai trazer restauração em nosso coração. Então eu quero ser prático com você nesse ponto. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Vamos falar sobre a nossa casa. Vamos começar em casa. A maneira como a gente se conduz em casa revela muito a maneira como a gente se conduz com Deus. Porque às vezes a gente tem uma atitude de desrespeito e desonra àquela pessoa que Deus estabeleceu como autoridade em nossa casa sobre nós. E nós nos enchemos de orgulho e nós começamos a dizer: por que ele pode dormir no ar-condicionado e eu não? Por que ele pode sentar nessa cadeira específica e eu não posso? Por que ela pode ter um óculos e eu não posso? Por que ele pode fazer isso e eu não posso? Esse questionamento faz com que eu e você nos tornemos o centro. E quando nós nos tornamos o centro, nós não pensamos no outro, nós não valorizamos o outro, nós não respeitamos o outro. Onde que isso leva, pastor? Isso leva em que você vai herdar o que a palavra está dizendo aqui. As consequências da sua atitude será ser governado por um espírito ou por uma identidade órfã. A identidade órfã é aquela que você trabalha, corre, não chega a lugar algum. Você junta, e quando você olha não tem mais nada. Você está caminhando e daqui a pouco você olha e você está sozinho, você nunca tem nada, nunca está com ninguém, está sempre vazio, sempre procurando alguma coisa. A resposta disso é: o nosso coração precisa voltar ao arrependimento. E nós precisamos nos conectar aos nossos pais, e os pais precisam se conectar de novo aos filhos. Honra tem a ver com valorização. Abra a tua Bíblia comigo.
rapidinho em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 16. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Aqui é no Novo Testamento, Paulo falando com a igreja de Coríntios. Ele diz assim, porque ainda que tivesse 10.000 aios podemos traduzir como tutores, ainda que tivessem 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, admoesto-vos portanto, a que sejais meus imitadores. Deixa eu complementar o que Paulo está dizendo no Velho Testamento. Paulo foi um pregador da graça. Ele pregava graça, onde ele ia ele pregava graça. E o que era graça? A graça era Deus conosco. A graça era Deus nos recebendo de novo. A graça era Deus anulou a sua condenação e Ele trouxe você para perto dele. Só que Paulo está dizendo, naquela igreja, naquele tempo, tinha muitas pessoas que tinham papel de paternidade, que ensinava, que liderava. Mas ele disse, ainda que essas pessoas ensinem bastante a vocês, todavia vocês não têm muitos pais. Um mestre não substitui paternidade. Um tutor não vai substituir paternidade. Quando nós falamos sobre paternidade, nós estamos falando sobre limites. Nós estamos falando sobre ordem, nós estamos falando sobre padrões. E Paulo está dizendo, não adianta vocês terem muitos tutores, muitos ensinadores, mas vocês não estarem debaixo de paternidade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Simples e básico. Você precisa ter alguém a quem se submeter. Seja o seu pai na sua casa, seja um líder sobre a sua vida. Você precisa ter alguém para caminhar junto. Alguns vão dizer, mas e o Espírito Santo? Não é esse líder? De fato o Espírito Santo é esse líder. Mas a grande dinâmica disso é entender que o Espírito Santo, ele usa pessoas para tocar você, ele usa pessoas para abraçar você, mas ele usa pessoas para corrigir você. Porque se não fosse necessário pessoas, Deus não teria estabelecido ministérios. Então Deus estabeleceu pessoas para cuidar de pessoas. Deus estabeleceu figuras paternas para gerar destinos em nossas vidas. Só que quando nós carregamos essa raiz de orfandade, essa raiz luciferiana, nós não queremos ouvir ninguém. Nós ouvimos enquanto nos é conveniente. Querido, querida, as coisas vão acontecer. Deus vai te dar muita graça e muita vitória. A gente ama esse tipo de mensagem, né? Você não precisa saber que você é abençoado, você já sabe disso. Eu não preciso ficar repetindo aqui. Não, você é um vitorioso. Diga glória a Deus e bata os pés, que as coisas vão me resolver na sua vida. Nós não precisamos disso. Então a palavra fala para nós. Pode passar os céus e a terra, Deus é bondoso. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandonem, Deus não te abandonará jamais. Deus levanta homens para cuidar de nós. Deus levanta homens para ser referência para nós. Deus levanta figuras paternas para nos ajudar. O problema é quando nós não valorizamos a revelação de Deus sobre a vida de homens que estão sendo boca de Deus, mensageiros proféticos para nos colocar na linha. Quando a gente não segue isso, quando a gente não anda nisso, a gente está rejeitando o cuidado, a gente está rejeitando a bênção, a gente está rejeitando sim a prosperidade também, porque a gente está dizendo, para com isso, eu quero andar do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira, eu quero andar sozinho. Independência, independência. Deus não nos gerou para ser independentes, Deus nos gerou para ser autônomos, e autonomia e independência é bem diferente. Nós precisamos ser interdependentes, isso é, depender uns dos outros. Porque toda pessoa autossuficiente, ela vai dar de cara com a parede em algum momento. E Deus está dizendo, dependa uns dos outros. Hoje eu tenho, você não tem, eu te ajudo. Amanhã você tem, eu não tenho, você me ajuda. Nós precisamos aprender a depender uns dos outros. O que é autonomia? É ter a liberdade de ter maturidade e fazer coisas por mim.
Então nós não estamos falando sobre uma mentalidade de controle. Nós não estamos falando que paternidade é controlar, dizer assim, não faz isso, não faz isso. Não, nós estamos dizendo que paternidade é segurança. Essa figura paterna precisa acontecer na sua vida. Aí eu vou te explicar como que Deus faz isso de maneira clara. Deus levantou o teu pai e a tua mãe em casa. Deus levantou também um professor quando você estava na escola primária. Deus levantou líderes no teu trabalho. E se você for observar, Deus levantou pastores na igreja onde você passou. Se você for observar ao longo da vida, Deus foi levantando figuras paternas sobre a sua vida. Porque paternidade nos prepara para a maturidade, para a gente caminhar em vitória. Pessoas que não andam debaixo de maturidade, debaixo de paternidade, elas andam quebrando a cara dia após dia. Elas investem em coisas que o pai está olhando, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai quebrar a cara. Mas eu quero fazer. Quem é você para dizer que eu não devo fazer? Tá bom, então faz. A questão toda é que tudo aquilo que a gente faz, nós vamos colher. Seja bom ou seja ruim, todas as atitudes nós vamos colher. E o Senhor está dizendo, essa mensagem ela restaura. Por isso não abandone figuras paternas que Deus liberou sobre a sua vida. Não seja orgulhoso de bater no queixo e dizer assim, eu sei mais, eu não vou me submeter. Porque se Deus levantou alguém para caminhar com você e para falar sobre você, a sua submissão, a sua honra no sentido de respeito, vai fazer com que Deus te abençoe. Porque Deus é Deus de princípios. E a bênção, a obediência ela atrai a bênção. Amém? Então Paulo está dizendo assim, existem poucos que de fato são pais, mas existem muitos mestres. E eu quero definir isso com você. Pai não é amigo. Oh meu Deus, pastor, a minha vida inteira eu achei que pai era amigo. Vou te explicar da melhor maneira possível. O pai pode desenvolver um relacionamento de amizade com o filho, mas se o pai deixa de ser pai e ele se torna amigo, eu quero te explicar. Se o pai deixa de ser pai e ele se torna amigo, ele se torna cúmplice. Quando eu tenho um amigo, o Jackson acho que pode desligar, não tem problema não, porque ele está fazendo um barulho chatinho, não tem problema não. Quando o pai se torna amigo, ele não consegue ter autonomia para corrigir. Porque o amigo, a ideia do amigo é confidente, é cumplicidade. O amigo naturalmente é aquele que coloca a cabeça aqui no ombro, eu quero te ouvir, eu só quero ser ouvido. Mas a figura paterna não, a figura paterna é aquela que orienta, aquela que dá uma palavra diretiva, mas é aquele que disciplina também. Então Paulo está dizendo, não fuja dessas figuras. Não queira andar com pessoas que têm um papel sobre a sua vida, que te ensina, mas que não te corrige. Porque pessoas que não andam debaixo de correção e debaixo de conselho, são pessoas desregradas. Nós vivemos numa geração, está aqui a nossa psicóloga Anne, vossa pastora, que tem visto, estudado a respeito dos malefícios de crianças que começam a ser desregradas, porque não tem limites, não tem ordem, não tem padrão, não tem disciplina, não tem educação, cresce como jovens desregrados. Vamos olhar nas penitenciárias, vamos olhar nas ruas, nas drogas. A maioria das pessoas que estão perdidas hoje na vida, são pessoas que não estiveram debaixo de paternidade. Alguns vão lembrar, cara, meu pai não era fácil, hein? Meu pai me batia, o bicho era pesado a mão dele, mas você está vivo até hoje, queridão. Quem teve paternidade, por mais rígida que tenha sido, herdou uma grande bênção. Porque paternidade nos segura, paternidade nos dá valor, nos dá valores e nos dá princípios. Paulo está dizendo, não fuja desse ambiente de paternidade. Eu digo para os meus filhos, eu sou pai de vocês, vocês podem confiar em mim, mas eu faço questão de não falar sobre eu sou amigo, porque a paternidade está implícita que o pai quer o bem, que o pai quer somar,
que o pai não é inimigo. Então, se o pai não é inimigo, o pai é amigo. Mas eles precisam saber da minha figura como pai. Quando eu disciplino os meus filhos, é assim, ó. A gente disciplina em amor. Nós nunca disciplinamos. Vem cá, menino. Pum, sai daqui. Seu demônio da Tasmânia. Aí o menino sai correndo. O nosso objetivo não é disciplinar para humilhar. O nosso objetivo é disciplinar para proteger, disciplinar para livrar de algo, disciplinar para que não morram, disciplinar para que não se percam. Então a gente chama para perto e a gente disciplina em amor. Todas as vezes que há disciplina, os nossos filhos nunca vão para o quarto, nunca mais eu falo com vocês, porque a gente explica porque eles estão sendo disciplinados. Sabe o que acontece? Eles levam lá as lapadinhas dele, eles levam lá a disciplina dele. Primeira coisa que eles fazem, vêm e abraçam, e parece que eles apertam e não querem sair daquele ambiente, e eles apertam e ficam ali. Sabe por quê, querido? Porque disciplina, ela não afasta, disciplina atrai. A disciplina aplicada num filho faz com que o filho venha. A disciplina que é aplicada em alguém que caminha com a identidade órfã faz com que ele corra. Por quê? Porque eu não quero prestar contas, eu não quero depender, eu não quero me submeter, eu quero andar por minha própria conta. Não fuja de paternidade, não fuja da correção. Os irmãos estão entendendo? Estamos aprofundando aqui, tá? Vou ser mais cirúrgico ainda, porque eu vou concluir em cima de uma história. E que história é essa? Uma história que eu tenho pregado um monte, tenho estudado muito, mas eu ainda não tive o privilégio, e não vou ter hoje ainda. Acho que eu vou ter que fazer um final de semana de seminário na nossa igreja para tratar e destrinchar isso, sobre Davi e Saul. Eu tenho estudado muito, 1 ano e meio já estudando sobre os dois. Estamos falando sobre paternidade, restauração de coração. Paternidade gera filhos, a ausência de paternidade gera órfãos. Filhos herdam herança e herdam legados. Órfãos andam por si, não têm nada e não conseguem nada, são vítimas, o tempo todo reclamando, as coisas nunca dão certo. Deus não fez você para ser órfão. A Bíblia diz que Ele te adotou. A Bíblia diz que Ele trouxe você para Ele. Você não era nada, não era ninguém. Ele olhou para você e Ele disse: eu amo você. E Ele trouxe você para perto dEle. Ele colocou você no colo dEle. Ele cuidou de você. Ele te deu um nome. Ele te deu uma nova roupa. Ele te deu novos calçados. Ele ama você. Ele ama você. Você é importante para Deus. Ele não gerou você para ser perdido, órfão. Ele disse: eu quero viver toda a eternidade para você e com você. Então nós enxergamos um dos exemplos mais clássicos nas Escrituras, que é o exemplo de Davi. Davi foi um excelente rei, mas ele foi conhecido como um péssimo pai. Eu fico pensando como que o cara pode ser o cara diante de Deus, mas o cara foi devastado por essa questão da paternidade. Ele bagunçou os filhos. Ele bagunçou os filhos. Ele bagunçou os filhos. Eu sei que nem todos aqui são pais, mas essa palavra é para os pais agora, escuta aí. 90% dos problemas dos nossos filhos não são causados por terceiros, são causados por nós que somos pais. Consertar isso não é voltar ao passado. Consertar isso é reconhecer o que a gente fez de errado, expor o que a gente fez de errado e dizer: se eu pudesse lá atrás voltar, eu consertaria. Como eu não posso, eu quero te pedir perdão agora e dizer como eu posso restituir isso. Porque nós estamos falando de filhos que são orgulhosos em sua filiação e desonram os pais. Mas a Bíblia também nos adverte sobre pais que são orgulhosos em não reconhecer os seus erros com os seus filhos e conduzir os filhos, ao invés de conduzir a bênção, conduzir-os à maldição. Então eu quero que você observe comigo o cenário de Davi, porque Davi tinha tudo para ser um cara que iria impactar uma geração inteira com um grande exemplo, mas Davi foi um péssimo pai. Teve algumas mulheres, naquele tempo era até tolerável, permitido. Então que fique claro aqui aos amados, que não haja dúvida alguma,
O pastor não está dizendo para você ser semelhante a Davi, seja semelhante a Jesus, tá? Não, pastor, o senhor acabou de falar que Davi tinha várias esposas. Davi teve, pisou na bola, errou muito. O filho dele também teve um monte de esposas, e chegou no final da vida e falou: era melhor que eu não tivesse tanto, que o negócio estava feio. Então, uma mulher já não é fácil. Cuidado com duas, além de ser errado, você vai ter dor de cabeça. Vigia na terra, tá? Vamos lá, não, tem que deixar claro, porque vai que o membro pega um negócio desse, vai sair no YouTube, depois dizendo que o pastor está pregando, que é para a gente arranjar mais esposas. Gente, Davi tinha algumas esposas, e dessas esposas nasceram alguns filhos. Mas nós temos aqui o exemplo, a personificação da orfandade que Davi gerou, nenhum dos filhos, que foi Absalão. O nome Absalão, no original, Abshalom, significa pai da paz. Ninguém que coloca o nome no filho de pai da paz está pensando que o filho vai ser uma derrota, está pensando que o filho vai ser uma desgraça. Isso já nos traz um princípio. O pai é aquele que projeta e o pai é aquele que dá nome. Nome é identidade, nome é bênção, nome é herança. Então Davi estava profetizando sobre Absalão: você vai ser o pai da paz. O que será que ele estava dizendo? Esse menino, quando crescer, vai ser a união dos reinos. Ele vai ser aquele que vai trazer equilíbrio no meu reino. Ele vai conseguir fazer a gente conquistar muitos lugares sem guerra. A questão toda é que não adianta eu profetizar e não investir. Não adianta nada eu falar a respeito, mas eu não me colocar do lado para ensinar. Absalão foi crescendo, um menino normal como os nossos aqui, como os nossos filhos. E Absalão era um excelente menino. A Bíblia diz que Absalão era bonito, cara. Não sei se tem alguém bonito assim, tirando eu, como ele. Absalão era o cara, cabelos longos, o peitoral, a Bíblia fala da altura. Então o cara era aquele bombado. Naquela época não tinha bomba como alguns tomam hoje em dia, mas enfim, o cara era forte e não tinha academia. Então o cara trabalhava, levantava cavalo, levantava pedra, enfim, o cara era bonito. E ele foi crescendo, na sua adolescência, ele vai olhando o pai reinando, e todo filho quer seguir ao pai. A busca de todo filho é: eu quero agradar o meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. De alguma maneira, por mais que você tenha se decepcionado em algum momento, antes dessa decepção, você estava olhando: cara, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. Aquele desejo, havia isso no coração de Absalão, porque o pai dele era um homem respeitado, era um homem de influência. Só que eles crescem, e a gente sabe que quando a gente cresce, as coisas mudam um pouco. Não estamos juntos sempre, a gente tem mais autonomia para viver a nossa própria vida. E Absalão estava para ser sucessor do trono de Davi. Havia um outro irmão chamado Aminon. Aminon era um irmão que tinha alguns conflitos aqui dentro, e Davi não viu alguns conflitos. Quero abrir um parênteses. Lembra que eu disse que 90% dos problemas dos nossos filhos são gerados por nós que somos pais. Você pode trabalhar o dia todo, você pode ministrar o dia todo, mas você não tem o direito de não prestar atenção nos seus filhos. Os seus filhos precisam da sua atenção. Os seus filhos precisam do seu olhar. Antes de acontecer qualquer coisa, os filhos anunciam. Eles não vão sair por aí como rebeldes simplesmente, eles vão anunciar. Eles vão dar indícios, vão dizer: olha pai, estou pisando aqui, tá menino, tá. Eles vão fazer alguma coisa. Alguns pais vão só olhar: tá menino, tá, vai, tá menino, faz isso, tá bom, não me enche a paciência que eu estou ocupado. Preste atenção nos seus filhos, porque existem coisas que quando eles cruzam, dificilmente a gente consegue resgatar de novo. Então quando Deus dá filhos para pais, Deus está dizendo: seja pai, porque se você não for pai, você vai expulsar esse menino para o lado da síndrome luciferiana. Preste atenção, só a paternidade pode restaurar qualquer filho da rebelião. Se você é pai mesmo, não estou falando de paternalismo, eu estou falando de paternidade.
O paternalismo estraga. O paternalismo empurra a criança. Sabe o que é o paternalismo? É quando o pai não deixa o filho ter autonomia. Já contei o exemplo da minha mãe. Minha mãe não deixava eu escolher nada. Chegava nos lugares: você quer bolo, Paulo? Eu tinha que olhar para minha mãe primeiro. E a minha mãe tinha todo um jeito de conversar, né? Ela olhava assim: não, ele não quer. Né, filho, você está bem, está com a barriga cheia. O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que minha mãe está mentindo, que eu estou com fome? Chegava em casa, meu irmão, a lapada comia solta. Então as pessoas perguntam: Paulo, você quer isso? Não, ele não quer. Por que minha mãe fazia isso? Porque ela não queria que eu fosse incômodo. Ela dizia: se você for pedir, você vai incomodar as pessoas. Você vai incomodar as pessoas. Então eu cresci com aquele negócio que eu não posso pedir, não posso falar do meu coração, porque eu incomodo. Mas gente, se alguém está te perguntando que mal tem, fala. E um dia eu falei: mãe, é o seguinte, nós vamos numa festa, na casa de uma pessoa, se tiver bolo de aniversário de chocolate, deixa eu dizer que eu quero um pedaço. Ela falou: você não vai pedir nada, só se te derem. Então preste atenção, paternalismo é quando o pai assume a vida do filho, e o pai não deixa o filho passar pelas coisas da vida, não deixa o filho decidir, é o pai que faz tudo. Paternalismo é quando o filho apronta e o pai não vai atrás para corrigir o filho onde o filho aprontou. O pai, ao invés de disciplinar, o pai abraça e fala: vem cá que eu vou te proteger. Nossos filhos não precisam de proteção quando eles erram, eles precisam de disciplina. Se eles roubaram, eles precisam entender: filho, o roubo é um problema, e se você tiver de ser preso, eu vou chorar, mas você vai ser preso. Se você aprontou na rua com algum professor e você vai ficar de suspensão, não se preocupe, eu vou abraçar você em casa, mas eu vou disciplinar você antes, porque você errou. Então nós não podemos ser paternalistas, porque o paternalismo atrofia a identidade e o desenvolvimento dos nossos filhos. Seus filhos não precisam de mais dinheiro, seus filhos precisam de atenção. Às vezes a gente fica querendo dar para eles Deus e o mundo, né? Não, Deus você pode dar, o mundo não. Às vezes a gente fica querendo dar para eles tudo. Toma, filho, toma. Faz das tripas coração. Faz empréstimo, faz isso, faz. Eles não precisam disso. Eles precisam de simplicidade no amor, no relacionamento, no olhar. Seus filhos precisam sentar à mesa com você e ouvir você conversar com eles durante o café, durante o almoço e durante o jantar. Paternalismo atrofia, paternidade restaura. Porque a paternidade, ela não é um amuleto, o paternalismo sim. A paternidade deixa o filho andar. É igual andar de bicicleta. Meu irmão, uma hora você vai cair, mas você tem que aprender. Uma hora você vai cair, mas você tem que aprender. Deixar cair, deixar tropeçar, faz parte do processo de aprendizado. Por isso que quando tem alguns filhos que eles chegam para você e eles falam assim: eu não quero, eu quero o que eu quero. Você tem que falar: beijo, ósculo santo, vai e faz o que você quer. Pastor, mas isso não é um problema, você não vai abandonar. Não, porque eu sou a figura paterna, o pai é o Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou aqui para ajudar, para orientar, mas o pai é o Senhor. Se a pessoa não aceita a disciplina daqui, ela não tem como fugir da disciplina do verdadeiro pai, porque Deus não é paternalista, Deus é pai. Davi, esse outro filho, Aminon, um menino também bem afeiçoado, tinha um desvio aqui dentro, desvio de caráter, o pai não viu. Qual era o desvio de caráter? A meia-irmã de Aminon era Tamar, uma menina muito bonita, e ele ficava olhando para ela assim de lado, e ele conversou com outro amigo dele, que era os camaradas, e ele disse assim: cara, estou doido pela minha irmã, a menina é muito bonita, eu estou doido por ela. Você está louco, cara? Tua irmã é meia irmã, né? Meio sangue, não vai ter nada demais. Não, cara, não faz isso. Um dia Aminon conversou com esse jovem e falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou doido por essa menina. Olha só, você acha que ele já não tinha dado indícios antes para Davi, em alguma reunião de família? Já não tinha ficado olhando demais assim para a menina? E o pai: conversa, a sua irmã andou, você ficou olhando para ela de baixo assim: você está louco, rapaz? Vem aqui no canto.
A Bíblia não fala que Davi fez nada. Em nenhum momento houve uma intervenção. Aminon chega nesse momento nessa casa, e o amigo dá um conselho: faz o seguinte, fala para o seu pai que você está doidinho para comer uma comida feita da sua irmã, uma vez que você está super doente. O seu pai não vai rejeitar isso. Aminon deita na cama. Astúcia, manipulação, controle. Onde que isso nasce? Isso nasce na omissão da paternidade. Isso nasce na omissão da paternidade. Cuidado com os filhos. Cuidado com quem a gente está gerando. Aminon fica deitado, o pai: tá bom, filha, vai lá levar uma comida para o teu irmão está doente. Ele disse que quer aquela sopa sua, o caldo de caridade, que come, levanta e já fica logo bom. A menina foi lá e fez o jantar para ele, o almoço. Fez lá a sopa e ela foi sair. Ele falou: não saia, eu quero comer da sua mão, porque eu gostei tanto, vem cá. Aí o amigo falou: sai todos os empregados de casa. Saíram todos. Aí vem Aminon e fala: me dá, minha irmã. A mulher colocou na boca dele para dar comida para ele. Ele segurou no braço dela e falou: se deite comigo. Ela falou: meu irmão, não faça uma coisa dessa. Incesto. Não faça tal loucura. Deite comigo. Não vou deixar essa loucura. Em Israel Deus vai nos abençoar. Isso vai ser uma vergonha para o reinado do nosso pai. Ele estuprou a menina. Ele segurou a menina. Ele estuprou a menina. A menina era irmã dele. Uma menina linda. Dentro da casa do rei houve um abuso sexual, um incesto, debaixo do nariz do rei, com o próprio filho. Quando a Bíblia diz que quando ele terminou o ato com ela, o mesmo amor que ele tinha se tornou o oposto, porque agora ele se encheu de ódio. Ele olhou para ela, o Espírito falou: sai da minha frente. Ela falou: meu irmão, não faça uma coisa pior. Já que você fez isso, agora vá conversar com meu pai, com o nosso pai, para ver o que ele vai fazer. Se ele permitir que a gente case, já que somos meu irmão, alguma coisa, mas não me mande agora para fora. Ele falou: sai da minha frente. Abriu a porta e empurrou, rejeitou. Era carnalidade pura. Ela saiu pela rua e ela encontrou o irmão dela, Absalão, o pai da paz. Absalão leva ela para casa e fala: minha irmã, fica tranquila, eu não estou acreditando que ele fez isso com você, mas fica aqui, alguma coisa vai acontecer. Papai vai vir aqui e papai vai resolver isso. A expectativa dos filhos é que os pais resolvam. Não coloque o pano em cima. Tem filhos que não querem resolver, mas no fundo o que eles querem é clareza, é transparência, é verdade. Então Absalão guarda a menina em casa, cuida dela. Papai vai vir aqui. Passa um mês, papai não vai. Passa 2 meses, cadê papai? Passa 5 meses, está lá na Bahia, meu pai, meu rei, não veio ainda, está tomando banho na praia, tomando água de coco. Passa 1 ano, papai não aparece. Passa 2 anos. 2 anos é muita coisa. 2 anos sem o pai prestar atenção no que tinha acontecido. A Bíblia só fala o seguinte: que quando Davi soube, ele se irou. Eu fico tentando entender o que adiantou a ira dele se ele não resolveu o problema. Ele se irou e guardou a ira para si. Ele não teve ação, não teve atitude. A falta de atitude de Davi como pai começou a gerar um caos dentro da casa, dentro da família. Quando aconteceu isso, levou 2 anos, tá? A menina, sem ter o problema dela resolvido, a causa dela julgada. Mas o meu pai julga a casa de todo mundo no reino e não vai julgar a minha casa, que sou a menina dele, a sua filha. Então Absalão começou a ficar com o coração soberbecido e órfão. Sabe o que aconteceu? Ele disse: já que meu pai não é pai, eu vou fazer o que meu pai não fez. Ele começou a desonrar o pai. O pai não agiu, mas ele falou: eu vou agir. Ele marcou uma festa. O objetivo dele é matar o irmão. Pai, quero fazer uma festa, convidar os meus irmãos depois de 2 anos. O pai: filho, vai gastar muito dinheiro. Você sempre fala: vai gastar muito dinheiro. Faz isso não. Faz só você e mais outro irmão aí, mas não convida todo mundo. Não, pai, eu quero convidar todo mundo. Vamos. O pai fala: não, tá, vai todo mundo, vai. Eu não vou, filho, tem coisa para fazer no reinado, vai você e seus irmãos.
Absalão já sabia que ele iria mandar os servos matar Aminon. Então Absalão mandou os servos matar, assassinar Aminon. Isso é, nós temos dois problemas agora na casa do rei. O primeiro é o estupro da filha. O segundo é o assassinato do irmão que estuprou a filha. Cadê o pai? Quando Davi soube disso, a Bíblia diz que ele chorou a morte de Aminon. Mataram mais um. Meu Deus, que tragédia é essa? Senhor, será que eu cuspi na cruz? O que está acontecendo? Por que a minha vida está assim? Mas não fez nada. Se revoltou e ficou no mesmo lugar. Absalão fugiu. Ficou 2 anos fora. Davi não mandou mensagem para chamar Absalão. Davi não falou nada sobre Absalão. Davi se sentiu ofendido e ficou no reino, cumprindo ainda um período longo de luto. Lá onde Absalão estava no deserto, Absalão, 3 anos, desculpa, ficou 3 anos no deserto. Absalão encontrou um homem que encheu a cabeça dele, que foi uma figura paterna negativa. Absalão ouviu um conselho paterno de quem não estava ajudando, mas de quem estava influenciando o pior. Sabe o que esse homem falou? Olha só, ele era o pai de Batseba. Você lembra quem foi Batseba? A mulher que Davi adulterou. Davi dormiu com essa mulher que não deveria dormir com ela, não era a mulher dele. Então, quando ele dormiu com ela, ele manchou a honra dessa mulher. O pai dela no deserto, esperando aquele momento certo da vingança, na Deus vingativo, falou o quê? Vingança é como um prato frio, é isso? Os vingativos, como que é? Fala aqui para você. Você não é? Você não sabe? Tá bom então. Você deve conhecer, ouve isso aí, meu irmão. Vingança é um prato que você come frio. Os vingativos agora. É isso mesmo, irmão. Só prato de lá, você vai ser restaurado hoje. Olha só. O pai dessa mulher ficou lá no deserto. E quando ele viu a oportunidade, ele encheu a cabeça de Absalão e ele falou assim: você vai voltar. E agora você vai tomar as rédeas, porque você é o próximo rei. E tem mais. Não vá fraco, vá forte, porque você vai herdar esse reino. E quando chegar lá, você humilhe o seu pai, porque o seu pai está sendo um rei fraco, um pai fraco. Essa nação precisa de um homem forte. Aí falou para ele: assim como ele expôs dentro da casa dele a nossa família, exponha o reinado dele no terraço do palácio. Assim como ele adulterou com Batseba lá dentro, adultere você, possua todas as concubinas do seu pai ao ar livre, lá em cima, para que todo mundo veja. É o que a Bíblia diz. 1 Samuel 13, você vai ver toda a história. 16, você vai ver toda a história. Absalão volta, e Davi, por não querer confronto, mais uma vez ele foge do confronto. Ele poderia dizer: vem cá, papai errou feio, vem cá, queridos. Ele não quis confronto, ele fugiu, pegou o seu exército e foi embora. Absalão entra no reino, no palácio, e ele expõe todas as concubinas que ficaram de Davi. Ele dorme com essas mulheres. Não sei em quanto tempo nem como foi, mas diz a Bíblia que foi no terraço, expondo, dizendo: olha como está a casa do nosso pai, olha a sujeira que é aqui. Meu pai não é rei coisa nenhuma. E ele saía pensando na rua: meu pai não sabe reinar e não sabe governar. Gente, quero trazer para você uma coisa. A omissão de um pai não justifica a rebelião de um filho. Honra é honra. Quem tem honra aqui dentro se submete. Eu não estou falando sobre subserviência, eu estou falando sobre submissão e respeito. Que algumas pessoas falam: não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho muita honra no meu coração, eu tenho princípios. Ah, mas desse ponto não existe isso. Se você é integralmente. Só que Davi gerou aquilo no coração do filho, porque o filho não viu o pai ser pai. O pai não agiu, o pai não consertou.
estou concluindo. O final dessa história é que Absalão morre. Ele morre degolado, correndo. O cabelo dele, que era muito grande, se prende no galho e ele cai e se estraçalha no chão. Davi recebe aquela notícia com uma tremenda dor e choro. Só que o choro depois da perda não resolve mais nada. O choro depois da perda não resolve mais nada. Você quer chorar? Chora. Mas chora fazendo alguma coisa. Quando Absalão morre, cai a ficha de Davi. Perdi 2 filhos. Uma filha foi humilhada. Olha como está o meu reinado. Eu sou um homem de nome e de influência, mas olha como está a minha casa. O que é que isso nos leva, nos remete a entender que a nossa primeira missão não é a igreja. A nossa primeira missão não é a sua profissão, não é o seu trabalho. A sua primeira missão são os seus filhos. São os seus filhos. São os seus filhos. Se você não tem tempo para investir nos seus filhos, se você não tem tempo para corrigir os seus filhos já estão caminhando numa trajetória onde a gente já sabe o que vai acontecer aqui fora. Porque a orfandade, ela não vem para brincar, ela vem para gerar maldição. Porque onde existe desonra vai ter maldição. Pastor, como que a gente resolve esse problema? Primeiro, nós precisamos entender que o objetivo de Deus é nos restaurar, para nos tornar pais. A gente fala que a palavra nos aponta e a gente vê isso, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas Ele não quer que eu e você sejamos filhinhos de Deus o resto da nossa vida, como bebezinhos. Ele está dizendo, tenha um coração de filho e cresça e se torne um pai. Quando a gente cresce e se torna um pai, nós geramos filhos. E a restauração de Deus sobre a terra, ela não vai vir só porque a gente vai entender que nós somos filhos de Deus, vamos deitar no chão da igreja e vamos dançar. Isso tudo é maravilhoso. Mas Ele está dizendo, eu quero gerar em você a maturidade suficiente que você vai se levantar e você vai agir como pai na hora que for necessário. Porque essa humanidade está dominada por essa identidade órfã, precisando de um abraço, mas precisando de orientação, precisando de uma orientação, de uma palavra calorosa, mas precisando também de disciplina. Diga-se de passagem, se a maioria de nós aqui hoje tivesse levado mais umas palmadas no bumbum, muitas coisas a gente não teria cometido e não teria feito. Diga-se de passagem, se os nossos pais tivessem sido um pouquinho mais firmes conosco, talvez a gente não tivesse com esse rombo dentro de nós que a gente está hoje, que alguns possam estar vivendo hoje. Essa ansiedade, esses não tenho sentido na vida, meu Deus, eu estou mal. Às vezes faltou isso, faltou disciplina. Só que nós não vamos agora tratar com o passado, para voltar para o passado e viver em condenação. Nós vamos olhar o que Paulo falou. Paulo disse assim, olha só, não precisa abrir. E ainda que vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, não tem todavia muitos pais, porque eu vos gerei em Jesus, admoesto-vos, isso é, eu digo para vocês e oriento-vos, portanto que sejais meus imitadores. Ele estava dizendo, eu sou uma figura paterna espiritualmente, e eu estou dizendo para você, se torne uma figura paterna. Está na hora de sair das fraldas, está na hora de deixar de ser menino. Porque a grande dinâmica da restauração não é Deus nos deixar no chão, sendo menininhos a vida inteira. É Deus nos gerar valores e princípios que nos farão homens e mulheres maduros para ajudar os que estão perdidos aí, que não tiveram pais. Deus está dizendo, eu preciso que você se levante, meu irmão. Eu preciso que você se levante, minha irmã. Seja pai, gere paternidade, ajude pessoas. Pastor, mas se as pessoas não quiserem, ensine, ame, faça o que for necessário. Mas se elas rejeitarem, uma hora ou outra elas vão correr de volta, porque onde existe paternidade, existe vida. E ninguém quer viver na morte. Às vezes a pessoa só quer ciscar na morte. Vai ter consequência, vai, mas espera, continua com o braço aberto. Uma hora, se voltar você abraça. Mas nós precisamos amadurecer, porque Deus está dizendo, tem toda uma geração que está sem destino.
E nós estamos esperando que pais cheguem até nós e nos apontem um destino. E às vezes os pais já estão aí. Às vezes Deus já estabeleceu pessoas e você está rejeitando, porque você tem um estereótipo. Eu quero essa pessoa, tem que ser desse jeito. Você não escolhe o pai. O pai olha para você e ele exerce paternidade. Eu não estou falando que tem que ser uma figura só, mas eu estou dizendo que ao longo da sua vida Deus vai levantando pessoas. Então entenda a sua estação, ouça, corresponda, se submeta, respeite, honre, reconheça, porque daí vem a cura sobre a sua vida. Paternidade gera bênção, e Deus está querendo religar o nosso coração de novo. Paternidade nos conecta com Deus. Paternidade nos conecta com Deus. E Deus está querendo nos conectar com Ele de novo. A minha grande questão agora, para concluir a mensagem, é: podemos ter sucesso em tudo e estar perdendo a nossa família. Podemos ter um ótimo emprego, podemos ter um ótimo salário, e os nossos filhos estarem crescendo sem a nossa orientação, sem o nosso conselho, e vão herdar tudo que a gente gerou, mas não vão conseguir multiplicar, porque não conhecem e não entendem como fazer isso. Então eles vão colocar tudo abaixo. Deus está pedindo para a gente agora, como pais hoje, avaliar. Avalia, abre o teu coração. Fala: Senhor, onde é que eu preciso consertar na minha vida? Como que eu posso ser um pai de destino aos meus filhos? Como que eu posso apontar um destino de sucesso para o meu filho? Como que eu posso tornar os meus filhos prósperos em Deus? Como que eu posso ensinar aos meus filhos o caminho que eles devem andar? Presta atenção, a maior herança que um pai pode deixar para um filho não é dinheiro, são os princípios de Deus. A maior herança que um filho pode receber do pai é: meu pai amou a Deus a vida inteira, eu amo a Deus. A minha pergunta para ti: se por um acaso você deixar de viver, você morrer nos próximos meses, teria ficado algum exemplo sobre Deus para os seus filhos? Será que seu filho acordaria de madrugada e diria assim: cara, eu acordei de madrugada e a única vontade que eu tenho é de prostrar meu joelho naquele sofá na sala, porque eu lembro que eu acordava para ir no banheiro beber água, e eu passava e meu pai estava de joelho ali orando. E quer saber de uma coisa? Quanto mais problema ele tinha, mais ele orava. Eu vou fazer isso também, porque esse foi o legado que eu recebi. É isso que seu filho vai fazer. Quando tiver uma situação em casa e o seu filho tiver que falar alguma coisa, como ele vai falar? Ele vai falar debaixo de princípio, ou ele vai falar debaixo de raiva, de ira, de vingança? Gente, nós temos hoje nas nossas mãos sementes para semear. Deus está dizendo: projeta os seus filhos. Você é o pai de destino que seu filho precisa. Pastor, mas eu preciso de destino, eu estou precisando botar minha vida em ordem. Então, se você ousa falar isso, eu ouso dizer: nós estamos aqui, nós temos estado aqui, nós temos dado o nosso sangue, nós temos dado a nossa vida, nós temos semeado horas e horas de estudo. Você não está só. Aprenda a ouvir, aprenda a corresponder, aprenda a obedecer. Nós só não podemos obrigar a você nem a ninguém. Nós somos um canal para projetar você para Deus. Mas você já tem tudo que você precisa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então deixa o Espírito Santo falar e corresponda com o que Ele está falando. Se você abrir o seu coração hoje para o Senhor e permitir com que o Espírito Santo venha e avalie a sua vida, talvez você vá conseguir resolver muitos problemas. Problemas na sua família, mas problemas na sua vida também. Deus quer gerar honra, uma cultura de honra no nosso ambiente. Uma cultura onde entra um jovem aqui, aí ele olha para uma pessoa mais velha, ainda que ele não tenha relacionamento suficiente com aquela pessoa mais velha, ele fala: esse cara tem muito a me ensinar. E ele vai ouvir aquela pessoa mais velha. A síndrome luciferiana, ela trabalha assim, ó, aqui dentro de nós, ó. Não ouve, você sabe mais do que ele porque ele é mais velho. Na cultura oriental, quando o mais velho está falando, o mais novo nunca fala, o mais novo só ouve.
Por mais que ele seja antenado nos assuntos, o mais velho viveu mais, tem mais sabedoria. Coloca-te no teu lugar, aprende. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há vida, há sabedoria. Tem coisa que tem que mudar e começar aqui. Vocês que não têm filhos ainda, preste atenção à maneira como você vai lidar com seus pais, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Honre figuras paternas que Deus vai colocar sobre você. Vamos ficar de pé, eu quero orar por ti. Aleluia, aleluia, aleluia.